Olá, muito boa noite. Chegamos à sexta-feira e aí, fez calor aonde você mora? É dia quente hoje em várias cidades do estado do Rio de Janeiro. A partir de agora, as notícias mais importantes de todo o Rio. A gente vai começar com os destaques, então põe no ar. Candidato a vereador de Nova Iguaçu é morto a tiros. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, do PP, tem contas rejeitadas pela Câmara Municipal. E ainda, as últimas informações sobre o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel, após a criação do Tribunal Especial Misto. A notícia é agora no seu SBT Cidade, então faz o seguinte, vem com a gente. A gente começa falando desse assunto, é que um candidato a vereador de Nova Iguaçu foi morto a tiros. Ele foi atingido por pelo menos 3 disparos. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Quem tem essa história pra gente é o Caio Alex. Rodou. No carro onde estava o candidato a vereador Mauro Miranda, de 41 anos, do PTC, ficaram as marcas da violência. Os tiros atingiram o vidro dianteiro, a lataria e os pneus que foram furados. Algumas balas atingiram essa loja. Mauro foi vítima de uma emboscada e morto a tiros. Essas fotos foram tiradas minutos depois do atentado. Aqui aparecem 2 homens ensanguentados e ele caído no chão. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense fez perícia no local. O crime aconteceu no bairro Rancho Fundo, em Nova Iguaçu. Mauro disputaria uma vaga na Câmara Municipal. A Polícia Civil informou que o candidato a vereador ainda chegou a ser socorrido, mas deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu morto. Os 2 homens que estavam com ele no veículo foram atingidos nas pernas. Edinaldo Ramos recebeu alta e Wagner Roberto Rodrigues segue internado. O estado de saúde dele é estável. Os assassinos conseguiram fugir. Segundo testemunhas, os criminosos estavam com um fuzil e pistolas. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense já está investigando o caso. Imagens de câmera de segurança foram colhidas e já estão sendo analisadas. Algumas testemunhas já começaram a prestar depoimento. Em nota, o Partido Trabalhista Cristão diz, abre aspas, é com profundo sentimento de pesar que o PTC externa solidariedade pela trágica morte à família e amigos de Mauro Miranda. Fecha aspas. Um irmão disse que Mauro Miranda era um homem de bem, tinha o sonho de cuidar do município. Olha, a justiça tem que ficar de olho, a gente tem que cobrar muito das nossas instituições de segurança que casos como este não venham acontecendo aí ao longo dessa campanha, que vai ser rápida, né, esse ano, mas que a gente sabe que existem disputas acirradas, disputas muitas das vezes criminosas em várias cidades do estado que resultam em morte de candidatos ou também de políticos, né? 2 bandidos armados invadiram um trem em Nova Iguaçu e assaltaram passageiros. Um dos criminosos estava com um fuzil. Veja só na reportagem do Jackson Silva. O pânico dos passageiros aconteceu em plena luz do dia. Pegaram não? Pegou ele? A ação foi por volta das 5 horas da tarde desta quinta-feira, no último vagão do trem. O medo dos passageiros começou dentro da estação de trem em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo relatos, 2 bandidos armados, um deles com um fuzil, anunciaram o assalto. Uma das vítimas tentou escapar da dupla, mas acabou se ferindo na linha férrea. Na fuga, os criminosos roubaram um carro e conseguiram escapar. As vítimas não registraram os roubos, mas a cena desse episódio vai ficar na memória para sempre. Trabalhador que sai dessas cidades da Baixada, tem ali Japeri, você tem vários municípios, Nova Iguaçu, e aí Belfor Roxo, são pessoas que saem aí das suas casas, levam horas e horas no transporte público para chegar, muitas das vezes, na capital fluminense para trabalhar, para levar para casa o sustento de forma suada e vem vagabundo assaltar trabalhador. Meu amigo, tu que pega fuzil e vai assaltar passageiro de trem, indo para a labuta, indo para o trabalho que você não quer, tu é um sem vergonha pior do que qualquer outro bandido, tá? Tu tem que ser preso, ficar lá mofando na cadeia para ver se tu aprende alguma coisa, seu safado. Parada onde agora? Campos, Goitacazes, é isso aí? É, hoje lá em Campos também teve um sol para cada um, fiquei sabendo aí.
muito quente. Voltamos já já. Muito bem, já voltamos no intervalo. O WhatsApp está na tela. Bira, libera aqui o número. Alô, você da região serrana, Nova Friburgo, Teresópolis, alô, Petropolitanos. Tem Petrópolis aí, pode mandar para a gente a denúncia. Estamos aqui para ouvi-lo. Está no sul do estado também, está valendo. Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, aonde quer que você esteja. Região dos Lagos, Norte Fluminense, vai ser muito bem-vinda aqui sua participação. A gente vai cobrar uma solução das autoridades aí do seu município, da sua região. Vamos falar agora das eleições de 2020? Vamos lá, então? A SBT Cidade começou nesta quinta-feira aí a divulgar quem são os candidatos a prefeito das principais cidades do interior fluminense. Hoje é a vez de a gente conhecer aí os concorrentes à prefeitura de Petrópolis. A cidade tem lá 13 candidatos. São eles aí em ordem alfabética, você vai ver aí na sua tela, o Alexandre Gurgel, do Cidadania, Arnaldo Vieira Neto, do PRTB, Bernardo Rossi, do PL, tem Eduardo Silvério, do Podemos, tem também o Elias Montes, do PSL, Jamil Sabrá Neto, do PSC, Marcos Novaes, do PDT, Matheus Quintal, do Republicanos, professor Leandro Azevedo, do PSD, professor Zé Luiz, do PSOL, professora Lívia Miranda, do PCdoB, Ramon Melo, do Avante, Rubens Bontempo, do PSB. São os candidatos a prefeito, então, de Petrópolis. A vaga de vereador concorrem 438 candidatos, lembrando que são 15 vagas. Petrópolis tem 240.152 eleitores e aí você vai acompanhando aí nos próximos dias os candidatos das principais cidades, tá bom então? Olha, a Polícia Civil prendeu em flagrante um casal suspeito de aplicar o golpe do bilhete premiado. Gente, preste atenção nessa reportagem. A vítima, ela foi abordada pelos estelionatários e convencida de que havia um prêmio de 9 milhões de reais. Quem conta pra gente é o repórter Everton Souza. Põe no ar. Esse é o carro de luxo usado pelo casal para a tentativa do golpe. Antônio Carlos dos Santos e Maria da Ajuda dos Santos, ambos de 59 anos, foram presos suspeitos de tentar aplicar o famoso golpe do bilhete premiado em um aposentado de 64 anos. A vítima estava caminhando no centro de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, quando foi abordada. Os suspeitos fizeram um verdadeiro teatro para convencer o aposentado de que tinham um bilhete de loteria premiado, no valor de 9 milhões de reais. Eles queriam 7 mil reais como garantia para pagar uma recompensa de 500 mil. O golpe só não foi aplicado porque a polícia já estava seguindo o casal e a prisão foi feita em flagrante. A investigação iniciou no dia 22 de setembro, quando uma vítima nos procurou para relatar que havia sido vítima no bairro de Cascadura. Então, nós diligenciamos no local, conseguimos arrecadar algumas imagens e obtivemos a placa do veículo utilizado pelos autores. Passamos a acompanhar o momento em que o autor saiu de casa com seu veículo. E quando eles se dirigiam para o banco no município de Niterói, com a vítima no interior do veículo, as equipes conseguiram fazer a abordagem e evitar que essa vítima fosse lesada. O casal vai responder por estelionato e tentativa de estelionato. O delegado da 29ª DP de Madureira, responsável pelas investigações, espera que outras possíveis vítimas do casal denunciem. É importante dizer à população que não existe dinheiro fácil. Para não cair nesse tipo de golpe, a pessoa não pode dar ouvidos a um desconhecido, a um estranho que oferece uma recompensa dessa. Isso é uma coisa que realmente não existe, mas que se a vítima parar para escutar o que esses estelionatários têm a dizer, ela pode acabar sendo convencida, sendo ludibriada e cair nesse golpe. Por que eu pedi para você prestar atenção? Porque esse golpe, gente, isso aí a gente está falando da Baixada Fluminense, da região metropolitana, na capital acontece muito, mas no interior também. Fique atento, tá? Não tem como, gente. Onde já se viu essa coisa de cobrar para você ganhar prêmio? Prêmio, quando se ganha, primeiro você tem que jogar para você ganhar, né? Tem que participar de alguma promoção.
Segundo, que ninguém cobra uma taxa para poder te dar prêmio. Isso aí é golpe, fica de olho. 5 pessoas foram presas em flagrante, acusadas de participarem de uma quadrilha especializada em, sabe o quê? Furtar celulares de turistas no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. E aí, os aparelhos, eles eram revendidos no mercado popular, no centro da cidade do Rio. A reportagem é do Jackson Silva, veja só. O cerco foi formado ainda cedo no camelódromo da Uruguaiana, no centro do Rio. A ação foi para recuperar aparelhos de celulares furtados do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim. Os agentes apreenderam 300 aparelhos de celulares. O material foi avaliado em mais de R$1.200.000. Os policiais também apreenderam R$54.000. Os celulares foram furtados dentro do aeroporto. As vítimas são turistas. A polícia investiga a participação de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Pelo menos 25 pessoas estão sendo investigadas. A operação aconteceu nesta quinta-feira. 5 pessoas foram presas em flagrante. A polícia ressaltou que o receptador e o comprador de produto furtado podem responder pelo crime de receptação. Fica de olho, né? Muita gente compra aqueles pacotes de viagem, agora não por causa da pandemia, mas aos poucos, né, as coisas estão voltando ao normal. Fica de olho, gente. Vai para o aeroporto aí, vai fazer aquela viagem, você que mora no interior fluminense, fica de olho porque, olha, é golpista, é gente malandra para todo lado, né? Vamos falar agora desses dados aqui que foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os dados mostram que durante o mês de agosto, as cidades de Teresópolis e Nova Friburgo tiveram um saldo positivo na geração de empregos. Em Nova Friburgo, o número de desligamentos ele foi de 1.019 contra 1.275 contratações, o que gerou aí um saldo positivo de 256 vagas, né? O melhor saldo desse ano até o momento. Quem mais contratou lá em Friburgo foi a indústria. Já o setor de serviços liderou o ranking das demissões. Agora, na cidade de Teresópolis, o saldo positivo chegou a 104 vagas. O município registrou em agosto 706 demissões contra 810 contratações lá no município teresopolitano, né? O comércio ele foi o setor que mais contratou, enquanto a agropecuária registrou o maior número de demissões, tá aí os dados do CAGED. Mais uma parada a gente vai fazer em qual cidade agora? É Barra Mansa? Opa, Barra Mansa. Fez calor também hoje em Barra Mansa, fiquei sabendo, hein? Voltamos já. Vamos em frente então, tem outros assuntos para dividir com você. E olha só, o deputado Valdec Carneiro, ele foi sorteado para poder ser relator do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel no Tribunal Especial Misto que já foi criado. Ontem, esse tribunal ele detalhou as datas e também o rito do processo que pode terminar na cassação dos direitos políticos de Witzel. Veja só. Durante a instalação do Tribunal Misto, o presidente da Corte, o desembargador Cláudio de Mello Tavares, garantiu que o processo será equilibrado e com amplo direito à defesa. Aqui é um tribunal misto, mas todos são juízes. Todos são obrigados a cumprir a Constituição Federal, as regras do Código de Processo Penal, enfim. Vamos fazer um julgamento totalmente isento. Os 5 desembargadores e os 5 deputados que compõem a comissão disputaram o cargo de relator. Por sorteio, foi escolhido Valdec Carneiro, do PT, que está no segundo mandato. É considerado um parlamentar moderado que mantém o diálogo com partidos conservadores. A primeira preocupação é ter o máximo de rigor, objetividade, me despir de todo e qualquer juízo prévio, paixão partidária e ideológica e me ater o mais amplamente possível, né, aos dados, aos documentos, aos fatos, ao conteúdo das oitivas das testemunhas que serão ouvidas pelo Tribunal Misto. A abertura do processo de impedimento de Wilson Witzel foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. Afastado pela Justiça em outro processo, o governador eleito é acusado de crime de responsabilidade por autorizar contratos superfaturados para a compra de respiradores durante a pandemia. Pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, um tribunal especial misto vai julgar um pedido de impeachment de um governador do estado.
Agora, Wilson Witzel vai receber a notificação do relator e, a partir daí, terá 15 dias para apresentar a defesa, que poderá ser feita presencialmente. O julgamento deve acontecer em até 120 dias, ou seja, até janeiro do ano que vem. Se condenado, Witzel irá perder o mandato e ficará inelegível por 5 anos. São muitos trâmites, né? São muitos trâmites, mas é o que eu já disse aqui. O cidadão, como está afastado, né, o político, quando ele está lá governando, ele não é afastado durante esses trâmites todos, ele vai criando aquelas articulações políticas para se esquivar, né, sair fora do processo de impeachment. Mas nesse caso aí, meu amigo, em se tratando também de tudo que a gente viu, né, essa roubalheira na saúde em plena pandemia, seu juiz, seu Witzel, não foi para isso que o povo te elegeu, né? Olha, o corregedor da Câmara dos Deputados deu parecer favorável aí à continuidade do processo contra a deputada Flor de Lis. A parlamentar acusada de ser a mandante da morte do marido pode ter o mandato cassado, veja só. A entrega do parecer foi feita diretamente ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na residência oficial dele. Com 16 páginas, o documento afirma que as investigações contra Flor de Lis estão alicerçadas em um conjunto probatório vigoroso, que indica a participação da deputada nos fatos. O corregedor aponta ainda que elementos da defesa escrita e o depoimento de Flor de Lis não trouxeram provas suficientes de que ela não tenha participado do crime. Por esses motivos, o corregedor da Câmara, deputado Paulo Bentson, do PTB, decidiu pela continuidade do processo por quebra de decoro, que pode levar à perda de mandato da parlamentar. O que ela não conseguiu trazer para a corregedoria foi a negativa dessas provas. Então, para mim, fica muito difícil não dar continuidade a um processo, já que ela tem ausência de provas contrárias à acusação que ela tem. Agora esse documento vai para a mesa diretora da Câmara dos Deputados e o próximo passo é os integrantes decidirem se arquivam ou encaminham o processo para o Conselho de Ética. O problema é que essa reunião terá que ser presencial e como o presidente Rodrigo Maia ainda se recupera da Covid-19, não há previsão de quando ela pode ocorrer. Além disso, o próprio Conselho de Ética continua com as atividades paradas devido à pandemia e depende da aprovação de um projeto para voltar a funcionar. Quando isso acontecer, o processo contra Flor de Lis pode ter prioridade. Já a perda do mandato só vai ocorrer se pelo menos 257 dos 513 deputados forem favoráveis. Flor de Lis foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo, mas não pôde ser presa por ter imunidade parlamentar. A defesa da deputada nega o envolvimento dela no crime. É outro caso também, né? Com tudo que já foi divulgado aí sobre as investigações, pelo amor de Deus, como é que essa mulher ainda está à frente do cargo, né? Como que pode? Outras notícias pelo Estado, vamos lá? Vamos ao nosso giro. Em Angra dos Reis, uma troca de tiros entre policiais e bandidos terminou na morte de um suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, no Morro da Caixa d'Água. Segundo a Polícia Militar, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral da Japuíba, mas não resistiu. Uma pistola, carregadores, munições, cocaína e maconha foram apreendidas. O prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, do PP, teve as contas referentes ao ano de 2017 rejeitadas por unanimidade pela Câmara Municipal. Em dezembro de 2018, o Tribunal de Contas do Estado havia aprovado o balanço financeiro, mas com ressalvas, entre elas déficit no Fundeb e também no plano de previdência do funcionalismo aldeense. A Prefeitura de São Pedro da Aldeia disse em nota que lamenta o resultado da votação, uma vez que o TCE já havia aprovado o orçamento e que as irregularidades apontadas pelo órgão haviam sido sanadas. Com a decisão, o político fica inelegível pelos próximos 8 anos. Olha, um pinguim da espécie pinguim de Magalhães foi resgatado ferido na praia de Tapebuçus, em Rio das Ostras. O morador foi quem avistou o animal, que estava com vários ferimentos. A prefeitura da cidade disse que o pinguim foi levado para o centro de apoio da Petrobras, que fica em Macaé, onde passa por cuidados.
Giro de Notícias fica por aqui. Vamos aqui para o nosso giro de abraços. Eu tenho um abraço aqui que já está anotado ali, aqui no celular. Micaela e Sevênia Souza, não é isso? É a família Souza, lá de Teresópolis, ligada com a gente. Obrigado, Micaela. Obrigado, Sevênia. Tem aqui também a Lúcia, do Bingen, Petrópolis. Tem a Ana de Gruçaí, São João da Barra. Tem José Augusto ligado com a gente em Nova Friburgo. Adilson e toda a família lá em Rio das Ostras. Tem aqui a Fabiana, Gustavo de Valença e o Luiz Geraruama, todo o estado conosco. Vem aí o SBT Brasil. Um ótimo fim de semana. Cuidem-se e até segunda.